Atenção, Melissa, é o seu momento de responder. É para interpretar aqui? Sim, fazer interpretação. Ah, Hein, Melissa? pera, professor, o senhor pode me dar mais um minuto? Vou te dar mais um tempinho. Na próxima não vai ter tempinho. Vai lá. Parem de conversar aí, hein? Atenção, Melissa, é hora de você responder. Acabou seu tempo. Ah, eu não sei. Como é? Eu não sei. Tipo, Ok. a minha interpretação é assim, que quando ele estava preso, ele fica citando sobre o amor que ele sente por Marília. Ok. Munando Dernoni. Ele falou que ele não tá ouvindo, professor. Professor, Não, eu tô mandar lá ouvindo no agora, chat. eu tô ouvindo Ah, agora, tá. eu tô ouvindo. Munando Dernoni. Essa Ô, passagem tio, que eu postei no professor, Message pertence a qual parte do livro? Professor, Oi? eu posso ficar com a pergunta que a Melissa não conseguiu responder? Não. Ah, poxa. Se eu não conseguir responder, eu posso responder a dele? Munando Dernoni. Em Parte que 2, parte professor. se encaixa o texto postado? A parte 2, a parte que ele tá preso, que ele tá triste. Ok. Stephanie Barbosa vai. Morreu de Covid. Quem é o autor da obra Marília de Viseu? Ah, professor, tão fácil. Deixa eu pensar. Ah, tudo que me falta. Ah, Ah, não. Stephanie, pelo Stephanie, amor de Deus. pelo amor de Deus, Pelo professor, amor de olha, eu não vou Thomas responder, tá Antônio bom? Gonzagues. Thomas Antônio Gonzagues. Correto. Eu pensei que o do mundo era fácil, viu? Mas a da Stephanie. Ele teve Fechamos o contaminho. nosso primeiro ciclo de perguntas. Agora vamos iniciar o nosso segundo ciclo de perguntas. Ô, professor, Ok. não manda questão tão Ô, difícil tio. pra mim assim, não, Ô, tio. professor. Olha a pergunta que eu faço pra Stephanie. Professor, Oi? não tem a pergunta que a Melissa não conseguiu responder? Sim. Eu sei que não vai valer, mas eu posso ver se talvez o que eu acho tá certo? Pode sim. Professor, eu também posso falar a minha interpretação Pra depois mim, da o que, Stephanie? o que ele escreveu lá era o desejo que ele sentia por ela. Isso, correto. Vai, Maria. Professor, sim. Pra mim, ele tava, tipo, falando... É uma característica baseada do pré-romantismo. Ele tava entrando nessa fase do pré-romantismo aí, nessa fase. E foi isso aí também que a Stephanie falou. Posso falar, professor, também? A minha Professor, deixa eu interpretação? fazer uma pergunta. Ei, Deixa eu não. fazer uma Beleza, pergunta. mano, todo mundo sabe aí, vocês Professor. sabem. Bora acabar Professor. logo com isso. Quando ele fica preso, é verdade que ele se apaixona por outra pessoa sem ser a Marília? Não, ele estava casado com uma pessoa, mas ele não deixava de pensar em Marília. Epa, bora continuar. Opa! Entendeu? Vamos lá, gente. Ai, Marília Segundo Pelona. momento- Manda uma fácil pra mim, professor. Segundo Uma pergunta momento fácil. de A tua era perguntas. fácil, Lucas. Todo mundo de olho no texto. que eu vou Some. postar no... Fácil era tu, Lucas. Atenção. Todo mundo lendo. Para eu iniciar as perguntas.
Lê o quê? Professor, o que o senhor acha de eu fazer um resumo aqui falando agora? Se eu fizer o meu resumo e acertar tudo, o senhor considera como se eu acertasse as Não, três bota na questões? tua cara. Você pergunta. Arielle Beatriz. Por favor, Arielle Beatriz, libera o seu áudio. Oi, professor. Vamos lá, pergunta. Em que momento do livro se está a lira de número 19? Só um momento, professor. Está na primeira parte? Não vou dizer se você estou errado. Eloá Lopes Tedesco. Oi. Qual a interpretação da lira 19? Então, eu acho que é parecida com aquela outra que ele tinha, que a senhora passou mais cedo para Melissa. Só que ele tá apelando, ele fala de os detalhes, tipo, que ele lembra dela, porque como ele tá preso, faz muito tempo que ele não vê ela. Então, tipo, o que ele lembra dela, ele tá falando. E no final, ele, tipo, apela para alguém ir lá falar com Marília pra falar que ainda ama ela e que ainda pensa nela, mesmo estando longe. Correto. Gabriel. Professor, eu acho que deu problema na internet do Gabriel, porque escreveu bem aqui, Gabriel saiu agorinha. João Pedro Falou que o Mota pai dele tava Maué. muito ruim. Oi? O professor Gabriel falou que o pai dele tava muito ruim. Ele falou se saísse, era porque o pai ficou ruim. Atenção, João Pedro, a pergunta para você. Tô escutando. Giseu pede ao amor como único meio de aliviar o seu sofrimento? Repete, professor? O que Giseu pede ao amor para aliviar o seu sofrimento? Ele fala, né, se o amor for piedoso, procura o sítio de Marília e fala, né, para que ele tá sentindo o amor por ela, que está sentindo saudade, chorando para que ele reencontre ela, que o amor faça isso por ele. Mas o que é que ele pede? Ele pede para o amor que vá à procura do sítio de Marília, se ele quer que o amor seja piedoso com ele, para falar que ele ainda ama ela. Mais ou menos. Lavínia Rocha. Oi. Qual a reação de Giseu ao tomar consciência da ilusão? O quê? Professor, eu acho que o senhor pulou João Gabriel. Vamos lá, vou perguntar. Lavínia, qual a reação de Giseu ao tomar consciência da ilusão no livro? Tá. É uma coisa que você faz
Só que isso você sempre faz quando você na hora da prova, principalmente de redação. Eu choro. Eu choro, fico super preocupada. O que mais? Se for assim, Essa coitada. dica é firme, não? Uma vez tu chegou quase a... Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar de todas as provas de redação que eu já fiz na minha vida. No caso com o senhor. Calma. Como é a pergunta? A pergunta é: qual a reação de Odisseu ao tomar consciência da ilusão no livro? Ah, tá. Deixa eu pensar aqui. Eu consigo. Eu consigo responder, eu acho. Se já aconteceu comigo, então eu consigo. Não sei. Não, eu vou pensar. Vou pensar como se fosse ele, tá bom. Lavínia, sem me enrolar, hein? Tá passando... Eu sei, professor, que eu tô tentando aqui. Eu lembro que em um eu passei mal. E eu lembro em que outro eu chorei. Ele ficou triste? Não. O senhor Luca! Igual me senti nas provas. Aqui, senhor. Professor, mas o senhor perguntou pro João Gabriel? João Gabriel. Ah, é João Gabriel. Número 6. Já? Cadê o João Gabriel, por favor? Eu acho que a internet dele tá ruim, ele tá tentando falar, mas não tá conseguindo. Certo. Que professor? Então, João Gabriel. E João Gabriel! Professor? Professor, eu acho que ele tá tentando falar, só que tá cortando por causa do João Wi-Fi Gabriel, de lá. escreve. É porque ele Vamos tá lá, na fazenda Luca, é dele, você então quem já responde. Tá bom. Professor, não me deixa agoniado, professor. Eu já tô. O meu coração tá pra pular aqui pra fora. Luca, que artifício o amor procura dar força a Exadisseu? Como assim, artifício? Qual é o artifício que o amor tenta dar para Giseu, para que ele resista à dor da ausência de Marília? Mas, não, eu quero saber, tipo, o que é artifício? O que é que o amor faz? O que o amor faz? Repete a pergunta toda, por favor. Só que o que o amor faz? Que artifício o amor procura dar força a Exadisseu para que ele consiga resistir à ausência de Marília? Tô vendo aqui. Ele fala que ele vai fazer um favor a Odisseu? Não. O que é, então? Ele começa a criar alucinações. E o cara, a pessoa? Ele começa a criar alucinações. Aonde isso que eu não vi? Vocês não estão... Professor, é alucinações ou ele estava criando ilusões assim, misturando com lembranças que nunca existiram assim? Ele foi recolocando. Foi o que o amor fez, né, professor? Que você quer dizer que o amor tentou ajudar pergunta tão fácil pra eles. João Gabriel voltou, professor. Então, professor, então, peraí. Professor, então, no caso, ele estava amando as lembranças que ele estava com ela e não mais ela, seria isso? Isso, muito bem. Professor, pergunta logo pro João Gabriel, a internet dele voltou. João Gabriel! Senhor, você tá me ouvindo? Tô. Já? Já. Atenção.
A pergunta é... Deixa eu me lembrar aqui. Qual o nome do movimento literário que ocorre a obra Marília de Dirceu? O lirismo? Não. Lírico? É uma Professor, obra posso falar? lírica? Não? Professor, eu sei, professor. Posso responder? Professor, posso falar? Não, Ah. eu falei primeiro. O Munan, professor. Só se eu falar assim, o Munan pode, que eu sei. Tá bom, eu vou falar arcadismo. É, Eita. João, não acredito que tu errou essa. Do movimento do arcadismo. Qual foi a pergunta do João é uma Eu obra não lembrei. arcaica, pelo amor de Deus. Lucas Lima Fortunato. Me atira. Vai. Vamos lá, Lucas. A pergunta para você é a seguinte. Qual a diferença entre arcadismo e neoclassicismo? Pode repetir, professor? Qual a diferença? Eu tô cuspindo no computador. Qual a diferença de arcadismo e neoclassicismo? Professor? Pera aí, quanto tempo eu tenho para pensar aí? 1 minuto. Beleza. Calma lá, professor. Assim, porque eles são bem parecidos, né? O arcadismo e o neoclassicismo. Então, eu acho que eles não têm diferença. Eu acho que eles são um movimento só. Eu acho que eu já Porque sei. o senhor até botou lá arcadismo ou neoclassicismo no caderno, que eu lembro que eu copiei. Sim, e aí? Então, eu acho que não tem diferença. É o mesmo movimento. Ah, quase tu ia caindo na pegadinha. Muito bem. Nossa, professor. Maria Clara. Pode falar, professor. Qual movimento histórico de luta pertencia a Dirceu? Como é? Qual movimento revolucionário de luta pertencia a Dirceu? Revolução Social? Não. Não, Revolução Francesa, professor. Também não. Ah, professor, eu não sei essa. Eu sei, professor. Essa eu sei que eu Professor, Revolução Mineira. essa mesmo. É bem o Munan que falou, não foi? Foi mesmo. Foi ele mesmo. Professor, então eu anula ia a minha falar, questão e falou, por favor. Não, a Maria já tinha errado. Não veio com essa coisa. Professor. A Maria já tinha errado. Mas a Maria professor, tinha 1 minuto para responder. Próxima. Exatamente. exatamente. Já, Maria, Melissa, está certo no livro que o poeta convida Marília para aproveitarem juntos as maravilhas da cidade, a corte? Sim? Espera. Eu acho que sim. Correto. Munando Dernoni. Fala, professor, fala rápido. É correto dizer que a natureza no livro é idealizada como perfeita em oposição à inutilidade da cidade? Professor, assim, no arcadismo, eles, tipo, buscam a natureza. Mas Quero saber se está certo ou errado o que eu te falei. dizer que a cidade é inútil, tá certo. Tudo bem. Stephanie.
Vai morrer de infarto daqui a pouco. Vamos lá. Atenção. A pergunta para você. Prossiga. É verdade que no livro se estabelece um contraste entre a paisagem bucólica e o cenário opressivo e triste? Como assim? Tipo, no livro ele faz aquela questão de viver uma vida bucólica e logo em seguida ele vive um momento triste da vida. É verdade isso? No caso, no livro se aborda vários fatos felizes e tristes, porém depende de que tempo o senhor está falando. Mas sim, tá, por um lado. Tá certo ou tá errado isso? Certo. Ok. Então, a gente fechou o teste oral. Na semana que vem eu vou passar o teste escrito, certo? Que vai ser enviado. Ai, tô viva. Aí, peraí, professor, peraí. Professor, espere bem. Peraí, professor, só uma coisa. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Calado então, aí. peraí. Então, quanto que valeu de pontos, assim, só do teste que a gente fez agora? 1 ponto. Meio ponto cada questão. Então, pera. Professor, As duas eu já peguei um ponto. Como Eu já assim? tenho Eu já tenho meio. Professor, Para o nosso próximo assunto de artes. peraí, professor. Professor, faz mais uma pergunta para mim, por favor. Deixa eu só falar uma coisa.